Mas quando a gente fala da oração do horto, é importante a gente começar a pensar, a meditar. Como eu estou dizendo, eu vim compartilhar com vocês, então eu vou falando. Porque Jesus, na quinta-feira, a chamada Santa, né? Pelos alguns credos religiosos, pela Igreja Católica, quinta-feira santa, depois sexta-feira santa, né? Mas toda quinta-feira é santa, todo dia é santa. Mas aquela quinta-feira era especial porque Jesus ia ser preso, quinta-feira chamada Santa. E exatamente porque ele sabia que ele ia ser preso naquela noite, ele chamou os apóstolos para uma despedida. Então ele foi fazer uma ceia com os apóstolos, com os amigos, uma despedida do plano físico. E nessa despedida dele, como ele sempre fazia, ele partiu o pão, né, serviu para todo mundo, para os apóstolos. Quando chegou ao final da ceia, né, ele tomou, cingiu-se com uma toalha, está relatado no Evangelho de João, né, no capítulo 13, capítulo 14, até 17, né? Ele cinge-se com uma toalha, pega um recipiente com água e começa a lavar os pés dos apóstolos. Acho que todos nós nos lembramos desse momento do Evangelho de Jesus. E ele vai lavando os pés. Quando chega no Pedro, não, Senhor, o Senhor não vai lavar meus pés. Também deve estar lembrado. Nós estamos trazendo recortes aqui para a nossa reflexão, tá certo? E Jesus vai dizer para ele, se eu não te lavar os pés, você não terá parte comigo. E aí o Simão deve ter assustado, falou, não, Senhor, então pode lavar minha cabeça, minhas mãos e meus pés. E Jesus então lava os pés dos apóstolos. Ao final de lavagem dos pés, Jesus vai dizer para eles assim, vós me chamais mestre e senhor, e dizeis muito bem, porque eu sou. Mas se eu, mestre e senhor, vos lavei os pés, fazei isso uns aos outros. Olha que interessante, fazer isto uns aos outros. Aí eu fiquei pensando assim, né? Às vezes é tão difícil para a gente entender determinadas lições de Jesus, porque Jesus é assim, ele em silêncio ele já estava ensinando, ele não precisava falar nada. Que o que ensina mais é o exemplo, né? Às vezes calado, nós estamos ensinando para aquele filhinho de 3, 4 anos, ele está observando o que a gente está fazendo, não é assim? Então Jesus, em silêncio, Jesus já estava ensinando. E eu fico pensando assim, eu acho que os evangelistas escreveram o evangelho de uma forma tão sintetizada, tão pequena, que eles devem ter pensado assim, esse pouquinho aqui os meninos já conseguem entender. Se eles não entenderem agora, daqui uns 500 anos, daqui uns 2000 anos, eles vão conseguir entender. Aí trouxeram o evangelho bem pequenininho. E para frente, os benfeitores espirituais que têm acesso aos arquivos espirituais das leis de Deus, eles vão lá e recortam um pouco mais, desdobram, é como se fosse uma ampliação do Evangelho de Jesus. E aí eles vão e fazem esses recortes, tipo Humberto de Campos está aqui, Amélia Rodrigues, Emmanuel e assim por diante, né? Aumentando o Evangelho. Pensando assim, agora os meninos já têm condição de entender mais isso. Se não tiver, daqui a pouquinho eles conseguem, daqui uns 300, daqui uns 500 anos. Porque é pouquinho mesmo, diante da eternidade, o que é 300, 500 anos, né? Então Jesus fala com eles, fazer isso uns aos outros. Se a gente perguntar, né, a lição de Jesus, a grande maioria de nós vão falar, exemplo da humildade que Jesus deu, exemplo de simplicidade, e realmente foi, né? Só que tem um exemplo mais profundo que a gente às vezes não percebe, que era a necessidade de lavar as bases. O Emmanuel fala nisso para a gente, o capítulo 5 do livro Caminho, Verdade e Vida, ele deu o título de bases. O que é bases? Sola dos pés. As bases do nosso corpo são os pés, que conduzem o corpo para lá, para cá, para todo lugar. Bases, onde o corpo fica em pé, coluna de sustentação. São as bases. Então Jesus lavou as bases, dizendo assim, vocês têm que andar com as bases limpas. Só que ele não estava dizendo o corpo, porque Jesus nunca falou aos corpos. Jesus falou à alma. Ele fala ao espírito. Então, o espírito é que conduz o corpo para lá, para cá, para todos os lugares. E as bases do espírito têm que estar limpas. E qual que é a água utilizada para lavar as bases do espírito? O Evangelho de Jesus. As lições de Deus trazidas por Jesus. Olha que interessante, Jesus lava as bases dos pés, para que por analogia a gente perceba que
O espírito é que comanda o corpo e, por consequência, as bases do espírito é que tem que estar limpa. Por isso que Francisco de Assis falava assim, o corpo é um jumentinho, né? Porque o espírito conduz para lá, para cá, para lá, para cá. A Amélia Rodrigues, na introdução do livro, prefácio do livro Pelos Caminhos de Jesus, ela vai dizer mais de 10 caminhos. Ela vai dizer assim, tem os caminhos que levam à perdição, tem os caminhos que levam à depressão, os caminhos que levam à mágoa, ao ódio, ao ressentimento, mas os caminhos que conduzem a Jesus, as pessoas se iluminam. E ela vai falando de uma forma maravilhosa. Por quê? Os caminhos que conduzem a Jesus se iluminam. Mas quem conduz a Jesus? O Espírito, não é o corpo. O corpo é uma ferramenta de trabalho, é uma veste. Assim como a roupa é uma veste para o corpo é uma veste para o Espírito. A gente tem que estar atento nisso. Lavar as bases. Depois nós vamos voltar nesse assunto muito rápido. Então a gente vai percebendo isso, dessa importância. Só que, depois que Jesus terminou a ceia, lavou os pés dos apóstolos, deu a lição das bases, da humildade, da simplicidade, ele vai ser preso. Não é isso mesmo? Vai ser preso, vai ser judiado, vilipendiado, desrespeitado, crucificado. Né? Todos nós sabemos disso. Só que é muito importante a gente estar atento nisso, né? Quando Jesus é preso. Por quê? Aquele momento da prisão de Jesus, do sofrimento imenso de Jesus, era um momento de fixação. Sabe o que é fixação? É aquilo que o professor faz com o aluno, dá a matéria, depois dá exercício. Dá a matéria, depois dá exercício. Então Jesus tinha deixado uma série de lições para a gente durante 3 anos. 3 anos de lições, de ensinamentos, de curando as pessoas, reformulando as pessoas, lições. E aí ele dá uma lição, um momento de fixação para que a gente percebesse a sua mensagem, jamais esquecesse. Mas mais ainda, para que a gente percebesse na manhã do 3º dia, aquela manhã ensolarada, gloriosa, que a pedra do túmulo se arredou e ele sai materializado, figurado, fulgurado, iluminado, aquele foco de luz. Porque ele queria que a gente fixasse aquela manhã gloriosa. Qual que era a grande notícia? A imortalidade da alma. E, infelizmente, nós acabamos nos perdendo naquele momento da fixação, do sofrimento dele, e chega no dia da bela notícia, das maiores notícias que a humanidade podia ter, da ressurreição gloriosa, de que a vida continua além do túmulo, nós nos perdemos no meio de bombons e chocolates. E ficamos presos naquele momento do sofrimento dele. Então, exercício de fixação. O que a tia faz com as crianças depois na evangelização, depois que ela dá as lições de Jesus? Depois ela dá um papelzinho para eles colorirem, ou um papelzinho para eles desenharem a mensagem que eles ouviram para ver como que eles entenderam. Então a gente tem que estar atento. Porque Jesus, quando chegou aqui no plano físico, ele trouxe, além de todas as lições, do perdão, do amor, da paciência, tolerância, piedade, misericórdia, a gente pode ir listando, ele trouxe 2 notícias principais que a gente não pode se perder. Primeiro, que nós temos um Pai. Um Pai de misericórdia. Um Pai que criou, que cuida, que ama, que cuida de todos nós. O tempo todo e que dá a vida. Essa foi a primeira notícia que Jesus trouxe. Tanto é que, quando Jesus estava lá na manjedoura, pequenininho, molequinho pequenininho, acabou de nascer, os corais angelicais começaram a entoar em todo o universo a grande melodia que todos nós nos lembramos. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Glória a quem? A Deus. Sempre o Pai. Sempre o Pai. E aí Jesus vai dizer durante toda a sua vida aqui na terra, ele vai sempre dizer assim: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. O tempo todo, glorificando ao Pai. Glorificando ao Pai. Sempre o Evangelho vai dizer assim, depois que Jesus curava alguém, depois que Jesus fazia dava uma palavra ao público, às pessoas, né? Depois que Jesus fazia a palestra, né? O Evangelho vai dizer assim: Jesus sobe ao monte para orar.
Jesus vai para um lugar deserto para orar. Orar a quem? Ao Pai. Sempre ao Pai. Olha que maravilha, gente. E depois a segunda notícia extraordinária, que era a imortalidade da alma. E que a gente se perde no meio do sofrimento, a gente não pode se perder. A gente tem que lembrar que a morte segue, estuante além do túmulo, que ela prossegue rumo à imortalidade. Extraordinário. Aí nós vamos ver que, depois que nós fizemos esse embasamento, esse preâmbulo, né, esse mergulho na mensagem de Jesus, a gente vai ver que Humberto de Campos começa a recortar, a trazer os desdobramentos dessas mensagens de Jesus. E ele vai começar dizendo do Evangelho de João, do evangelista João, ou São João, como queiram, né? Quando João começa a pegar 3 ou 4, 5 capítulos do seu Evangelho, 13 ao 17, de que Jesus, depois que terminou a ceia, ele começou a dar instruções aos apóstolos. E os apóstolos nos representavam, então as instruções são para nós. Aí depois que ele dá as instruções, ele começa a orar por nós. Orar por nós. E aí a gente fica pensando assim, nós precisamos lembrar que nós temos Jesus. No momento que o coração aperta, as aflições assustam, às vezes, a gente, a insônia bate, a falta de apetite, o desemprego, uma desencarnação de um ente querido. Temos que lembrar, temos Jesus orando por nós. Isso é maravilhoso, porque Jesus começa a falar com o Pai por nós. E Humberto de Campos vai, recorta isso, desdobra e traz para a gente. E vamos ver como que Jesus fala do Pai o tempo todo. E Jesus vai dizer assim, Pai Santo, isso está no capítulo 27 do livro Boa Nova. Ele vai dizer assim, Pai Santo, eis que é chegada a minha hora. Acolhe-me em teu amor, eleva o teu filho para que ele possa elevar-te entre os homens no sacrifício supremo. Glorifiquei-te na terra, glorifiquei-te, Pai, na terra. Testemunhei tua magnanimidade e sabedoria e consuma agora a obra que me confiaste. Neste instante, pois, meu Pai, olha só, meu Pai, ampara-me com a luz que me deste muito antes que esse mundo existisse. Mas luz que me deste muito antes que esse mundo existisse. Olha, gente, que maravilha. Allan Kardec, ele vai dizer para nós na Revista Espírita, depois, agora na década de 40, Emmanuel vai dizer para nós o livro A Caminho da Luz, que existe uma comunidade de espíritos puros que estão envoltos no hálito de Deus. Emmanuel traz para nós depois, existe uma comunidade de espíritos puros que convivem com Deus, que recebem as ordens diretamente de Deus. Essa comunidade, Jesus é um dos membros. Jesus é um dos integrantes. Só que ele fala assim, a luz que me deste antes que o mundo existisse. Ora, a ciência vai mostrando para nós aos poucos, porque a doutrina espírita traz de uma forma abundante para nós as informações, e a ciência aos poucos vem comprovando de que o nosso globo terrestre, o nosso sistema solar, ele foi criado há 4 bilhões e meio de anos atrás. Dessa comunidade de espíritos puros, que são os espíritos crísticos, que Jesus é um dos membros, o Cristo que foi escolhido pelo Pai para vir criar o nosso sistema solar, foi o mesmo Cristo que foi escolhido pelo Pai para se reencarnar 2000 anos atrás e receber o nome de Jesus. Então, há 4 bilhões e meio de anos atrás, Jesus já era um espírito puro, relativamente perfeito, porque absolutamente perfeito é só Deus, né? Mas esses espíritos, comunidade de espíritos puros, eles já são relativamente perfeitos. São aqueles espíritos que, se eles reencarnarem, eles não erram mais. Eles já chegaram no estado de perfeição tão grande que, podemos dizer assim, né? São a cara do Pai. A cara do Pai, sabe? O Jesus fala assim, eu e o Pai somos um. Você lembra? Quem me conhece, conhece o Pai.
Hoje eu falava com uma amiguinha que estava num trabalho, né? Mas a cara da mãe, e eu falei assim, olha, eu achei que fosse só a mãe que tinha encolhido, que era um pouquinho menor, mas é muito parecida. E eu fico pensando assim, né? Jesus, eles chegam num estado de pureza tão grande que se parecem com o Pai. E a gente olha assim e fala, é o Pai. Ah, não, é o Filho. Por isso que quando não se estuda, não se mergulha profundamente no Evangelho de Jesus, fica achando que são 2 deuses, ou 3 deuses, ou N deuses. Não, o Pai é o Pai, é um só. Tudo mais é que uma criatura de Deus. Então Jesus é o Filho, um dos filhos. Nós também, um dos filhos. Que um dia chegaremos a ser iguais a Jesus. Por isso que Jesus fala, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Porque ele sabe que nós vamos chegar lá. Haja milênios pela frente, mas nós vamos chegar. E haja vontade, e haja coragem, e haja fé, e haja luta, mas nós vamos chegar. Não é? Então esses espíritos, eles já não erram mais. Eles manipulam essas energias, ó, que nós não estamos vendo, os nossos olhos físicos não veem, mas que aqui está cheio para todos os lugares, chama fluido cósmico universal. Eles manipulam isso com naturalidade. Injetam a energia numa célula doente e nós ficamos muito bem. Essa energia que jorra aqui, ó, nesse momento. E que a gente vai captar essa energia como uma fonte de luz imensa, nós captamos de acordo com o nosso recipiente, que é o nosso estado mental, o estado emocional, o estado sentimental. Se eu estou vibrando amor, eu estou com um recipiente maior que esse copo e vou pegar muita energia. Mas se eu ainda não conseguir, se eu ainda estou magoado, eu estou ressentido, eu estou com um problema qualquer, não consigo conectar muito, eu vou pegar essa energia também, porque Deus é misericórdia. Mas às vezes eu vou pegar um pouquinho, não vou pegar ele cheio. Eu poderia estar com uma garrafa, uma jarra, e eu vou captar muita coisa. Mas o estado, essa fonte, ela é inesgotável e ela jorra o tempo todo. Cada um de nós vamos pegando de acordo com a nossa condição mental. Então a gente tem que perceber isso, né, que esses espíritos vão trazendo essas energias, né, e Jesus curava com facilidade, à distância, continua curando o tempo todo, à distância. Mas nós temos que lembrar que nós temos um grande tesouro, que é a capacidade de orar, a oração. Nós podemos orar por quem nós quisermos. Por aqueles irmãos que nós pedimos agora ao nosso Pai, especialmente, que estão lá do Rio de Janeiro, dificuldade imensa. Os irmãos que estão na Palestina, para todo lado. O que nós podemos orar, nós temos o poder, a capacidade de orar. Por aqueles que estão no mundo espiritual, nós podemos orar, porque essa vibração da oração, ela vai ao infinito. É uma bênção de Deus, é maravilhoso. Então Jesus, há 4,5 bilhões, ele já era uma entidade angelical. Por isso ele fala com a luz que existisse. A luz que me deste antes que esse mundo existisse. Mas esse mundo existiu, foi ele que criou. Ótimo. Então, mas se a gente for no livro Gênesis, e observemos bem, tem o livro Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, né? Escritura Sagrada, escrito por Moisés. E tem o livro A Gênese, que foi escrito por Moisés, em 1868. Nós estamos falando do Gênese lá do primeiro livro da Escritura. Ali, Deus, daquela metáfora da criação, que fala assim, que Deus criou o mundo em 6 dias, se lembra? Descansou no 7º, né? Falou assim, faça-se a luz, né? Separa o elemento árido da terra, o árido das águas, e assim ele foi falando. É a metáfora, a alegoria. É preciso a gente estudar. Tanto é que, mais à frente, Deus vai dizer assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mas como assim façamos o homem, se ele é um só? Então, quando a gente começa a estudar o EMERGE, chamado nas nossas Minas Gerais, a metodologia do miudinho, onde nós pegamos cada palavra e começamos a pesquisar em torno daquela palavra, a gente vai ver que, naquela época, já existia comunidade de espíritos puros que conviviam com Deus e por isso o Pai fala, façamos o homem. Legal, né? Maravilhoso. Quando a gente percebe
percebe que todos nós somos criados por Deus, todos nós temos um destino que é ser perfeito e ser feliz. Maravilhoso. Então, à medida que o espírito caminha mais rápido, ele chega mais rápido. À medida que ele caminha mais lento, ele chega mais lento. Mas todos chegaremos, certamente. E é maravilhoso. E Humberto de Campos continua, quando recortamos aqui, pegamos, ele fala assim, as palavras de Jesus que Humberto de Campos coloca. Jesus falando assim: todos eles, os apóstolos, nós, a humanidade inteira, todos eles sabem agora, Pai, que tudo quanto lhes dei provém de ti. Nesse instante supremo, Pai, não rogo pelo mundo, que é obra tua, cuja perfeição se verificará algum dia, porque está nos teus desígnios insondáveis. A perfeição se dará um dia, porque está nos desígnios de Deus. Olha só, o Emmanuel fala no livro Emmanuel, que ele escreveu, Psicografia do Franciscano Xavier, ele fala assim, mais ou menos a mesma coisa, um outro prisma. Ele fala assim, aqui Jesus falando assim, perfeição que está nos teus desígnios insondáveis, falando com o Pai. O Emmanuel vai dizer assim, a missão dos espíritos não é fazer a paz reinar na terra, porque a paz irá reinar, queiramos ou não, porque está no estatuto divino. Nossa, mas essa confusão que está? Sim, mas o tempo é de Deus. Não era o nosso tempo, era o tempo de Deus. Tem uma eternidade pela frente. Aquele que faz guerra hoje, que mata hoje, amanhã não matará mais, porque o mal é transitório. O que é fixo, o que é estável é a luz. O mal passa, se transforma, porque ele vai percebendo que não há como resistir à luz, que a luz maior é o nosso Pai. Então está no estatuto divino, diz o Emmanuel, mas os espíritos têm uma grande missão, fala o benfeitor espiritual, que é fazer com que cada lar se torne um templo e cada coração se torne um hostiário. Isso é maravilhoso. Já pensou quando cada família, numa luta danada com os filhos, para educar os filhos, cair numa realidade de que nós precisamos sentar com os nossos filhos, ainda que seja pequenininho, dá um brinquedinho para ele, deixa ele sentado ali e eu sentado vou fazendo oração e ele está envolvido naquela vibração. Em que o lar tem que sentar com os filhos e trabalhar a formação do ser. Porque a escola forma o intelecto, a inteligência, a universidade forma o intelecto, só o lar forma o homem, diz o Emmanuel. É preciso trabalhar. Já pensou quando nós levantarmos 10 minutinhos mais cedo e ler 10 minutos do Evangelho e sair para as ruas? Ninguém vai buzinar para ninguém. Ninguém vai fechar ninguém. Ninguém vai querer brigar com ninguém. Porque as coisas vão mudando. Mas é preciso estar conectado. E essa conexão, nós estamos falando que a fonte jorra aqui e jorra em todos os lugares. Cada um de nós temos que estar conectados com o Pai, onde estivermos. Emmanuel vai dizer no prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida, todo lugar é local de oração. Não há linha divisória entre o templo e a oficina. Se eu trabalho com amor, eu estou orando. Se eu aperto a mão de um irmão necessitado com amor, eu estou orando. Se eu estou sorrindo para o irmão que precisa, eu estou orando. Porque a oração não é só palavra, a oração é atitude. Por isso Francisco de Assis dizia aos seus auxiliares, aos seus comandados, aos seus companheiros, falava assim, ide pregai o Evangelho, se precisar, use palavras. Porque o Evangelho, ele tem que exalar de nós. É uma luta. Mas ele tem que exalar, tem que chegar um momento que tem que exalar da gente. Só não passar. Por isso que os apóstolos, quando passavam, o que as pessoas faziam? Corriam para ficar na sombra deles. Porque muitos ficavam na sombra dos apóstolos e curavam. Porque o Evangelho exalava deles. Exalava. E esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio. Nesse momento de transformação que nós estamos passando, em especial, momento de espiritualização, onde nós temos que perceber a fragilidade que é material, a realidade daquilo que é espiritual. Mas Humberto de Campos continuou, no último trechinho que a gente recortou aqui, dizendo assim, as palavras de Jesus, Pai, que todos
recebam a tua bênção. Abrindo seus corações às claridades renovadoras. Pai justo, o mundo ainda não te conheceu. Eu, porém, te conheci, eles fiz conhecer o teu nome e a tua bondade infinita, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Isso é maravilhoso. Jesus terminando aquele momento da oração por nós, né, nos confortando, ainda pede ao Pai que nos abençoe. E aí a gente se sente mais confortado, mais acolhido, né? A gente se sente num colo. Qual de nós nunca precisou de um colo? Quem nunca precisou, vai precisar certamente. Porque um colo é o que nós recebemos aqui da equipe espiritual desta casa. Um colo. Às vezes nós chegamos com o coração aflito, uma dor de cabeça, sem saber o rumo a tomar, e de repente a gente, mas não é que eu já estou melhor? Não é que eu já estou mais paciente? Aquela aflição foi embora, passou. Não é? A gente tem que ter essa convicção. Mas olhem só, nós fizemos essa série de informações durante o período após ceia, que nós tínhamos começado falando, após ceia. Agora, Jesus vai dizer para os apóstolos assim: levantai-vos, vamos-nos daqui. E se levantam da ceia. Tinha terminado, e já tinha lavado os pés dos apóstolos, tinha saído. Foram para o monte Getsemane. Dizem os entendidos, historiadores, aqueles que já foram lá também, que lá não tem montanhas como as montanhas de Minas. E para falar, a gente fala um monte e fica imaginando a montanha de Minas. Não, né? Porque lá é tudo árido, é tudo muito plano, é tudo desértico. É plano. As elevações que tem, chamado monte. Claro, num lugar plano, qualquer elevação é um monte, né? Então foram para o monte Getsemane. Ali Jesus vai dizer para os apóstolos assim: esta é a minha derradeira hora convosco. Orai e vigiai comigo, para que eu tenha a glorificação de Deus no supremo testemunho. Orai e vigiai comigo. Às vezes a gente pega algumas traduções que falam assim: orai e vigiai para não caíres em tentação, né? E Jesus, mas por que Jesus mandou que eles orassem? Aí vai dizer o evangelista João que Jesus sobe a um outro monte. Eu costumo dizer assim, que é um monte sobre o outro monte, uma elevação maior. Jesus sobe. Ali era o monte ou o horto que fala das oliveiras. Jesus vai a esse monte para orar e deixa os apóstolos mais embaixo. Ali estava Pedro, Tiago e João. Deixa os apóstolos mais embaixo, pedindo a eles que orassem, naturalmente dando aquela sustentação para que ele enfrentasse as provas que estavam chegando, que era o momento da sua prisão. Diz o evangelista que Jesus volta do Monte das Oliveiras para o Monte Getsemane, chega lá e encontra os apóstolos dormindo. Mas estás dormindo? Não pudesse orar nem uma hora comigo? Aí repete: orai e vigiai, para não cair em tentação. E volta para o Monte das Oliveiras para orar de novo. O relato do evangelista vai dizer que isso ocorreram 3 vezes. Ele vai e volta, e os apóstolos dormindo. No Monte das Oliveiras, Jesus dando as lições. Várias situações. Porque se Jesus foi preso no monte, por que não foi preso lá embaixo? Nós dissemos que nós estamos dividindo o momento, compartilhando o momento de reflexão, não é isso? Para que tinha que subir no monte para ser preso? Quando ele sobe no monte, silenciosamente, ele está dizendo assim que algo transcendente do alto estaria acontecendo. Olha as lições e a gente vai pegando, captando. Depois ele sobe mais ainda, algo mais transcendente estava chegando. No Monte das Oliveiras, o Horto das Oliveiras, ali tinha uma plantação de azeitona. Por isso são oliveiras. Só que nesse local tinha umas máquinas onde os empresários extraíam das azeitonas o azeite. Por isso tem um azeite de oliva. Os empresários extraíam, espremiam as azeitonas. E silenciosamente o mestre estava dizendo para nós
que nós, ao longo da nossa caminhada, dessa luta para vencer a nós mesmos, o homem novo vencer o homem velho, a mudar os hábitos, a conquistar as virtudes, o esforço imenso de cada um de nós, nós sofreríamos com pressões psíquicas até que se extraia de dentro de nós o amor de Deus. É uma luta. Mas compressão psíquica, como assim? Né? Essa compressão psíquica, daquilo quando eu percebo que eu ainda sou orgulhoso. Nossa, eu achei que eu não tinha mais orgulho, eu tenho que vencer esse orgulho. Aí de repente eu dou um acesso de ciúme, ou de inveja, falo, meu Deus, eu achei que eu não tivesse mais ciúme, não tinha mais inveja. A gente vê ciúmes destruírem lares, e sabem disso. Ciúmes às vezes levar até óbitos. A gente vê nas mídias aí, o ciúme. Aí fala assim, eu achei que eu não tivesse mais ciúme, e aí começa aquela luta da gente para mudar esses vícios, esses desvios de personalidade. Tanto é que isso é tão grave, e isso acontece com tantos de nós, né? Que Joana de Anjos, ela conta no livro Ilumina-te. Joana de Anjos escreveu uma segunda trilogia, quando ela escreve assim, o livro Liberta-te do Mal, o livro Entrega-te a Deus e o livro Ilumina-te. Tudo na segunda pessoa. Fantástico, né? Livros maravilhosos. No livro Ilumina-te, ela vai contar ali uma citação, que é uma história maior, ela faz uma citação do espírito João da Cruz. E depois ela faz uma citação de Teresa de Calcutá. Porque João da Cruz foi lá do século XVI, na época de Inácio de Loyola, da reencarnação de Teresa de Ávila, né? João da Cruz, ele dizia assim, a dolorosa noite escura. O que ele queria dizer com isso? Que ele enfrentava a dolorosa noite escura. Santo Agostinho vai dizer na questão 919 do Livro dos Espíritos, assim, que ele, Santo Agostinho agora, todas as noites ele passava em revista o dia dele. E ele viu o que ele tinha feito de errado, o que ele podia melhorar, e assumir um compromisso com ele mesmo, de no dia seguinte, ele fazer melhor. Isso Santo Agostinho nos aconselhando a fazer o mesmo que ele fazia. E João da Cruz fazia mais ou menos isso, uma reflexão da situação dele. Então, ele ficava meio que desesperado, porque ele via quantas situações difíceis ele ainda tinha para vencer, e ele via a distância que ele estava do Cristo, lá na frente. E ele sentia aquilo como uma dolorosa noite escura, como que assim, um desespero. Como que eu vou fazer para chegar lá? Até Jesus. Mas o Joana de Anjos vai dizer também da história de Teresa de Calcutá. Porque Teresa de Calcutá, o vazio existencial. O que era o vazio existencial? Também meditava e começava a perceber a série de problemas que ela enfrentava e via a distância que ela estava de Jesus. E ela chamava o vazio. Entrava no desespero, como fazer para chegar na perfeição relativa de Jesus, que é um desafio que todos nós temos. Imagine o nosso desafio existencial, o nosso existência, ou nossa vazio existencial, o tamanho dele. Se Teresa de Calcutá já pensava assim. E aí a gente começa a entender por que essa madre, a Madre Teresa, dizia assim, eu tenho que aprender a amar até doer. Tenho que aprender a amar até sentir a dor do meu irmão. Sentir a dor do meu irmão. É perceber que uma dor, um corte no dedo do outro dói tanto quanto se fosse no meu dedo. O irmão que está passando fome, dificuldade, tanto quanto se fosse comigo. Então a gente perceber, há pouco tempo atrás, nós tivemos a felicidade de poder doar umas fraldas que uma senhora pedia na porta de uma farmácia. E aquela senhora, quando entregamos a fralda, ela me entregou um pedacinho de papel todo amassado, assim na mão. E eu não queria nem receber, porque eu não sabia o que era. E o papel todo boladinho mesmo, um pedacinho pequeno. Mas ela insistiu, me dando assim, e eu peguei, né? Amassado. Custei a desembolar aquilo, eu abri assim, né? Aí dentro do
papelzinho, estava escrito uma letra até muito boa, muito bonita. Estava escrito assim: Deus lhe pague, que o senhor nunca passe fome e nunca sofra discriminação como eu. Eu guardei, está na minha carteira aqui, ó, o papel. Falei, gente, como Deus dá oportunidade a gente todo momento. Se eu não tivesse auxiliado com a senhora, eu não tinha recebido aquele papelzinho. E eu vejo aquele papel como um foco de luz, né, na vida. Porque é um alerta, porque são tantos irmãos que sofrem e a gente não percebe isso. A gente esquece da dor do outro e a gente precisa lembrar, né? Então, Jesus vai mostrar essa compressão psíquica. E aí ele desce do monte, né, das oliveiras, e ali ele é preso. Aí o Pedro, o que o Pedro fez? O Pedro pegou da espada e acertou a orelha do Malco. Não é isso? Machucou a orelha do Malco. Jesus cura a orelha do rapaz e fala assim: Pedro, guarda essa espada. Quem fere com a espada, até aquele ditado, né? Com a espada será ferido. Mas Jesus é como se Jesus falasse: Pedro, não foi isso que eu estou ensinando, Pedro. Guarda essa espada. Porque o Pedro, ele estava achando que Jesus não queria que eles dormissem para que eles o defendessem quando ele fosse preso. Nós também nos equivocamos assim, né? A gente entende tudo errado. E o Pedro era um exemplo muito grande para nós, esse irmão maior, né? Ele não entendeu que Jesus, por que foi orar e vigiar e não durmam? Não era para defender Jesus. Mas ele não entendeu. E a gente vive entendendo as coisas meio equivocadamente também. A gente tem que estar atento para que a gente entenda a mensagem do Cristo, que é a gente divulgar o seu Evangelho. Ou seja, irradiar o seu Evangelho, absorver o seu Evangelho, absorver o ensinamento, que na verdade são de Deus, né? Trazido por Jesus. Mas a gente acostumou a falar Evangelho de Jesus, né? Que ele nos aplaude quando a gente está falando, com certeza, né? Mas a gente não pode esquecer que as mensagens são de Deus, são as leis de Deus, né? Trazidas por ele, vivenciadas, materializadas por ele, né? Porque ele fala: Jesus é o amor, Jesus é a paciência. Jesus deu o exemplo da paciência, do amor. Não, ele é a paciência, ele é o amor, ele é o perdão, ele não se ofende. Porque chegou no estágio de perfeição relativa que já não se ofende, né? E já não erra mais, né? Convive com Deus envolto no hálito do Pai, né? Mas aí Jesus então é preso, crucificado, tudo mais, né? Depois daquela manhã gloriosa, ele ressurge. Durante uns 45 dias, 50 dias, ele se materializou. Não só no dia da ressurreição, chamada ressurreição, né, que a gente sabe que foi uma materialização do Cristo ali, ele se materializou mais 4 ou 5 vezes para os apóstolos, entrando inclusive em cenáculos fechados, ele lá: a paz vos deixo, a paz vos dou, orientando a eles. Até que chegou no dia, 50 dias depois, relatado no Evangelho de João, a ascensão de Jesus, e ele retorna à pátria sideral, às esferas siderais, às esferas de luz. Passou, Jesus retornou para junto do Pai. E aí eu dou uma paradinha, abro um parênteses e vamos a Joana de Ângeles. Porque Joana de Ângeles, ela fala assim: não guardes remorso. Ela fala assim: não guardes. É das dores, maior dor que o espírito pode sofrer aqui na carne ou desencarnado. Pior dor. Ao longo do tempo, dos séculos, o espírito só refaz aquele remorso, aquelas situações, quando ele refizer o caminho e fizer diferente. Aí que vai se livrar do remorso. Até lá, ele vai sofrer com remorso. E tanto é verdade que a gente, às vezes, quando ofende alguém, né, às vezes dá uma derrapada feia, uma situação meio complicada, a gente não tem sossego enquanto a gente não vai, chega perto do irmão e fala: ó, foi mal, hein? O jovem não fala assim hoje? Foi mal, vamos recomeçar? Porque enquanto eu não faço isso, eu não durmo bem, eu não como direito, não trabalho direito, aquilo está na minha cabeça. Porque o nosso tribunal é a nossa consciência, e aquilo não sai dali.
enquanto eu não refaço o caminho. Agora imaginem, a gente cria uma ruptura com alguém, esse alguém desencarna. Eu vou reencontrar com essa pessoa, nós já aprendemos, com certeza, para refazer o caminho, para falar, ó, foi mal, hein? Só que eu não sei quando. Se for daqui a 300 anos, que a pessoa vai reencarnar, eu também vou, mas não sei onde. Ela não sabe onde eu vou reencarnar. Já pensaram? Que situação? Allan Kardec fala para nós, na Revista Espírita, um espírito superior chamado Carlos IX. O Carlos IX, ele foi rei da França. E a mãe dele era Catarina de Médici. Muitos talvez conheçam, somente os estudantes, Catarina de Médici. Catarina de Médici foi uma rainha da França, só que ela era italiana. Por consorte, ela então se tornou rainha da França. Teve vários filhos. O Carlos, por questão de desencarnação dos familiares, ele se tornou rei da França aos 10 anos de idade. 10 anos de idade, ele se tornou rei da França. E aí começou a governar, naturalmente, com as assessorias dele. Só que provocou muitas guerras nas regiões. Muitos problemas. E ele desencarnou depois. Depois de 298 anos após a desencarnação dele. Aí ele volta, pela permissão de Deus, para dar o testemunho para nós, de que todos aqueles anos, quase 300 anos, ele vivia com remorso dos erros que ele havia cometido durante seu reinado. E ele estava lutando já há 300 anos para desfazer de muitos remorsos, mas tinha alguns que estavam agarrados lá, que ele não conseguia se desfazer dele. Situações a gente tem que pensar, mas, meu Deus, então Joana de Anjos fala do remorso, é muito importante mesmo. Ontem uma pessoa estava me contando, um rapaz, já com uma certa idade, muito envolvido na droga e no álcool, muito envolvido. E uma pessoa da família dele estava dizendo para mim que a mãe dele contava que ela não conseguia se livrar de um remorso, porque o filho nem conversa com ela, os dois se odeiam. E ele é muito envolvido em droga e álcool. Mas ela lembrava de que quando ele é recém-nascido, ela molhava, no dia de festa na casa dela, ela molhava o bico dele, a chupeta, que antigamente usava, né? Quase nem usa mais, molhava a chupeta dele na champanhe e dava ele para degustar. E nós que temos a felicidade de estudar a doutrina espírita, a gente sabe que o momento em que os arquivos perispirituais do jovem, do espírito, né? Do espírito, ele começa a se abrir de uma forma mais forte, exatamente na pré e adolescência e adolescência do espírito. É o momento em que aqueles arquivos começam a se abrir e começam a aflorar, então, os desvios de personalidade, tais como o ódio, a inveja, o ciúme, os vícios, o álcool, o fumo, a droga, o sexo. Começa a aflorar. É por isso que Deus nos dá a bênção da reencarnação e principalmente da infância, que é o momento dos pais plantarem, semear. Porque quando ele começar a abrir os arquivos perispirituais e o traficante bater no ombro dele, ou um amigo chamar para ele beber, ele vai falar, não, meu pai não me ensinou assim. A minha mãe não me ensinou assim. Eu não aprendi assim no centro espírita. E vai ser autêntico e não vai. Mas se ele não tem aquela semeadura no coração quando pequeno, ele vai comparar com o quê? O primeiro que chama, ele vai. Percebem? Então é muito importante a gente perceber essa situação, porque depois o remorso bate e a gente tenta consertar daqui, vamos consertando de lá, e Deus é misericórdia e consegue se consertar, mas é uma luta danada, é muito difícil. Por que nós estamos falando de remorso? Porque depois que Jesus voltou às esferas siderais, o João, o filho de Zebedeu,
começou a ficar com remorso imenso. Mas qual remorso que o João começou a ficar? Dele ter dormido no horto no dia que o melhor amigo dele ia ser preso, e ele tinha pedido para ele não dormir. Aquilo batia um remorso nele imenso. Como que ele ia se livrar disso? Mas como Jesus é misericórdia, Humberto de Campos recorta e traz para a gente o que aconteceu. Aí diz assim: algum tempo se passou sem que o filho de Zebedeu, o João, conseguisse esquecer a falta de vigilância da véspera do martírio de Jesus. Certa noite, após as reflexões costumeiras, sentiu ele que um sono brando lhe anestesiava os centros vitais. Como uma atmosfera de sonho, verificou que o mestre se aproximava. Toda a sua figura se destacava na sombra, com divino resplendor. Precedendo as suas palavras de sereno sorriso dos tempos idos, disse-lhe Jesus: João, a minha soledade no horto é também um ensinamento do Evangelho e uma exemplificação. Ela significará para quantos vierem em nossos passos que cada espírito na terra tem de ascender sozinho ao Calvário da sua redenção. Muitas vezes com a despreocupação dos entes mais amados do mundo. Em face dessa lição, o discípulo do futuro compreenderá que a sua marcha tem que ser solitária, uma vez que seus familiares e companheiros de confiança se entregam ao sono da indiferença. Gente, isso aqui nós poderíamos ir recortando uma palavra, outra palavra, uma frase, nós vamos ficar a noite inteira aqui conversando. Porque é muito conteúdo, muito rico. Mas, como o tempo vai se escoando, nós vamos dar uma resumida. O que Jesus quis falar para o João? João, não se preocupa. Porque Deus transforma o pior mal no maior bem. Deus é assim. Transforma o pior mal no maior bem. O que ele transformou do mal no bem? O que o Pai fez? Já que os apóstolos haviam dormido e deixado Jesus sozinho, Jesus vai dizer assim: a minha soledade, ou seja, a minha solidão naquele momento, serviu de lição. De que o discípulo, de que a pessoa, de que você, de que eu, de que nós, o indivíduo, o cidadão, nos momentos de desafio de testemunho, ele tem que enfrentar sozinho. Sozinho. Mesmo que a família o abandone, ele tem que enfrentar sozinho. Mesmo que a família esteja junto, o momento de dor, ele não tem como dividir a dor. Ele tem que enfrentar sozinho. Às vezes, um momento de solidão, o cara está em pleno Maracanã, um futebol cheio de gente, 60 milhões de pessoas, e ele às vezes está na solidão. Ele tem que enfrentar sozinho, não tem como dividir. Uma pessoa, às vezes, em estado terminal, doente, terrível, momentos complicados, a família toda em volta, um às vezes até segurando na mão, mas o desafio dele é ele e o Pai. É ele e o Pai. Por isso Jesus fala conosco: não ajunteis tesouro na terra, porque as traças, os vermes corroem. Se lembra? Mas ajunteis tesouro no céu. Porque é nesse momento que você pega a maletinha. Estou até pegando com as duas mãos, né? 2 maletinhas. É o que tem muita coisa para levar, né? A maletinha e volta ao tribunal do Pai? Não, o Pai não julga ninguém. Quem julga é a nossa consciência. A gente vai abrir, quando passar a porta do túmulo, a gente vai abrir as maletinhas frente à nossa consciência. E aí vai falar: nossa, mas eu fiz isso com fulano, meu Deus. Né? Ah, não, graças a Deus que eu fiz isso. É a maletinha, o material que se usa no mundo espiritual, que é o amor, o enxugar as lágrimas, o dar a mão ao irmão necessitado, orar por aqueles que estão sofrendo na Palestina agora, por aquele que está sofrendo no Rio de Janeiro, por aquele meu vizinho que está sofrendo. Enxugar quantas lágrimas. A Rainha de França, ela fala no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 2, ela fala assim: lá vão te perguntar quantas lágrimas enxugastes, quantos corações confortaste, quantas aflições acalmaste.
não é o título, não são os valores materiais, porque isso tudo fica para trás. Isso são empréstimos do nosso Pai para o nosso conforto, para a nossa felicidade. Sim, é do Pai, não é? Tudo é do Pai, mas é para a nossa utilização, para bem utilizar, né? Mas na hora que nós formos ao mundo espiritual, tudo vai ficar para trás, queiramos ou não, né? Então, por isso, a importância desse momento extraordinário, em que Deus mostrou que esse testemunho, ele é individual. Por isso que Jesus fala aqui, ela significará para quantos vierem aos nossos passos, que cada espírito na terra tem que ascender sozinho ao calvário da sua redenção, muitas vezes com a despreocupação dos entes mais amados do mundo. Calvário da sua redenção. Às vezes a pessoa está sofrendo uma solidão imensa, né? Uma aflição imensa, seja afetiva, seja de luta consigo mesmo para mudar, para ser melhor hoje do que ontem, ser melhor amanhã do que hoje. Essa luta, ela é individual, mas a gente não pode cessar de lutar. A gente não pode parar, porque o desafio é esse, é ser melhor a cada dia. Esse é o grande desafio. E aí Jesus, Humberto Campos recortou, que no finalzinho falou assim, doravante, pois, ou seja, esse doravante ele é muito amplo. Já que vocês estão sabendo tudo isso, né? Agora que nós já estudamos durante 60 minutos, 58 minutos, ele fala assim, doravante, pois, aprendendo a necessidade do valor individual do testemunho. Valor individual do testemunho. Nunca deixe de orar e vigiar. Olha o que ele recortou. Nunca deixe de orar e vigiar. E eu estava dizendo que nós temos esse tesouro da oração. Oração, dizem os Espíritos, é pensar em Deus, se conectar com Deus. Isso é o pensamento. E Kardec fala assim, quando um grupo de pessoas estão orando em conjunto, tal qual nós agora, né, vibrando na mesma sintonia, nós estamos conectados com o Pai, então nós estamos orando. Ele fala assim, é como se 100 pessoas gritassem ao mesmo tempo. E aí o Pai vem e atende, abraça um, dá um colo para o outro, enxuga a lágrima do outro, fortalece a outro, dá uma vitamina, uma glicose na veia, né? E nós saímos fortalecidos. Os problemas acabaram lá fora? Não. Infelizmente não. Porque nós estamos num planeta de provas e expiações, e o planeta de provas e expiações é cheio de desafios, né? É como se a gente entrasse numa floresta, que Kardec até relata no livro Obras Póstumas, uma floresta cheia, intrincada, cheia de problemas, né? Mas agora nós estamos mais fortes. Ele fala assim, nós já calçamos uma bota, já pusemos um blusão de couro, temos uma machadinha para cortar os cipós e já podemos entrar. Mas nós aprendemos, nos fortalecemos e vamos à luta no progresso individual, né? Na luta, na busca de ser melhor a cada momento e de espalhar por onde passarmos essa irradiação do Evangelho de Jesus. Porque é isso que a humanidade mais precisa, de paz, de concórdia, de entendimento do Evangelho do Cristo, né? Que esse irmão maior e o nosso Pai, que aqui está conosco, nos abençoe, nos fortaleça, nos dê coragem e abençoe os nossos irmãos que tanto necessitam, onde quer que estejam, seja nessa dimensão ou na outra. Muita paz a todos, muito obrigado.